Oi pessoal, tudo bem? Um bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo aí nosso vídeo. Bom, deixa eu explicar para vocês antes da gente começar. Nós estamos fazendo uma espécie de treinamento para vocês, tá? É um treinamento completo para vocês em inglês. As nossas aulas vão ser baseadas em trailers de filme, cenas de filme, trechos de música, músicas inteiras. Nós vamos separar alguns aspectos, seja vocabulário, seja pronúncia, sejam expressões, e depois nós vamos ter alguns exercícios que a gente vai passar para vocês também, tá? Então, eu quero dar boas-vindas para você que está chegando agora, que está assistindo a nossa primeira aula, e a gente vai ter uma primeira aula aí. Eu separei para vocês um trailer do filme da Marvel, que é o Viúva Negra. Acho que é um filme que chega esse ano, então já tem o trailer para vocês. Quem procurar no YouTube, eu ver se eu deixo também na descrição o link para vocês, para que você possa estudar por lá, certo? Bom, então vamos lá. Eu vou colocar o vídeo para vocês, tá? A primeira coisa que eu vou pedir para você é desliga a internet do seu celular, tá? Não deixa ninguém ligar nesse momento, se concentra totalmente, tá, na aula. A gente precisa ter foco, é muito importante você ter foco. A primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: você vai colocar o trailer, você vai deixar o trailer rolar, tá? E você vai assistir o trailer normalmente. A ideia é o seguinte, que nesse primeiro momento você capte tudo o que você puder. Se você colocar legenda, ou quem quiser treinar sem legenda, tenta ver o que você entende desse trailer, tá? Do começo ao fim. Dá uma olhada não só naquilo que são palavras, diálogos, mas repara detalhes também, aquilo que não é verbal. Quantas pessoas estão conversando, se elas estão conversando ou não. Onde elas estão, qual a situação que está acontecendo. Tenta captar. Imagina que você está assistindo algo que você não está entendendo absolutamente nada, mas alguma coisa você consegue entender. Você consegue ver onde eles estão, quantas pessoas estão falando e assim por diante. Então você vai tentar compreender esse tipo de coisa, tá? Não se preocupa se você está compreendendo 0%, 100%, 90%, não importa, essa não é a nossa intenção agora, tá bom? Então eu vou isolar algumas frases para vocês, eu vou colocar alguns diálogos, algumas expressões, e aí eu vou captar alguma coisa que seja interessante aí, seja para você que está começando, seja para você que já fala inglês e quer aprimorar um pouquinho, tá? Então a gente vai aí, dica por dica, eu vou isolar algumas frases, não vão ser todas, mas eu acredito que a gente vai passar a maioria dos diálogos do filme aí, tudo bem? Do nosso trailer. I tell people my sister moved out west. You're a science teacher. Your husband, he renovates houses? You're thinking about moving, but you're gonna wait until the interest rates go down. That's not my story. Before I was an Avenger, I made mistakes. And a lot of enemies. His call sign's Taskmaster. He controls the Red Room. They're manipulated, fully conscious, but no choices. I should have come back for you. How many others are there? Enough. We have to go back to where it all started. So they never do that to anyone again. We're a family. We fight with you. You won't win. I've always found it best not to look into the past. Okay, you got a plan, or shall I just stay duck and cover? My plan was to drive us away. Well, your plan sucks. At some point, we all have to choose between what the world wants you to be and who you are. I made my choice. I'm done running.
Here's what's gonna happen. Natasha, don't slouch. I'm not slouching. You're going to get a back hunch. Listen to your mother. Oh my God, this... Up. All Listen. right, enough. All of you. I didn't say anything. That's not fair. Então vamos lá. Bom, logo no começo aí do trailer, né, tem a primeira conversa, tá, do trailer, e é interessante aí porque ela tem a primeira frase, ela vai falar assim, ó, I tell people my sister moved out west. Legal. I tell my sister moved out west. A primeira palavra que eu separei é a moved out. Moved out. Se você reparar, uma coisa que dá bastante naturalidade para você na hora de falar inglês, é uma dica para você que já está falando, que já está ali mais ou menos num estágio intermediário para avançado, ou você que já é avançado, mas normalmente você fala fora do país, você vai perceber que nativos usam muito uma coisa chamada phrasal verb. O que é o phrasal verb? O phrasal verb é uma maneira de dar expressão para alguns verbos, tá? Você coloca um verbo, ele é parte verbo, parte preposição, e ele muda alguma coisa do sentido do verbo que você queria passar. Então, normalmente você poderia usar uma outra palavra para esse phrasal verb, mas eles usam o phrasal verb de uma maneira que eles economizam, vamos dizer assim, o vocabulário. Você usa o mesmo verbo que você está acostumado a usar, mas você também modifica levemente, né? Às vezes modifica levemente o significado. Então, é interessante você usar o phrasal verb. Então, esse moved out, né? Ela está falando assim, eu digo para as pessoas, I tell people, né? Então, eu digo para as pessoas, my sister moved out west. Tá? Esse moved out, eu estou dando a intenção que ela se mudou, ela foi embora, tá? E não só se mudou no sentido simples, eu estou dizendo, esse out, está dizendo que ela saiu de um lugar, ela foi embora para o oeste. E eu não dei muita especificação de onde, eu só disse moved out west, ok? Então, é uma excelente frase para você usar dessa forma. Bom, as próximas aqui eu coloquei, assim, eu acho interessante para você que está aprendendo inglês agora. Olha que legal, quanta coisa a gente pode tirar aqui, ó. You're a science teacher, your husband, he renovates house. Ok, your husband, he renovates houses. You're a science teacher, your husband, he renovates houses. Legal. Então, o que a gente pode colocar aqui? Então, você pode dizer assim, você pode falar o que você faz, né? E você também pode falar de outra pessoa, por exemplo, da sua esposa, do seu esposo. Husband é o seu esposo, tá? Então, uma mulher, ela vai falar assim, my husband renovates houses. My husband works as an engineer. Então, eu posso dizer o que ele faz. Então, eu posso dizer a profissão. My husband is an engineer. My husband is a teacher. Ok? Então, eu também posso trabalhar assim. You're a science teacher. Você pode dizer, I am an English teacher. You are an English teacher. You are a science teacher. Então, a gente pode usar a profissão ou qualquer outra característica. Tá? O verbo to be, ele é um verbo, entre outras coisas, a gente também pode usar normalmente para falar sobre as nossas características. Então, é bacana. Por exemplo, você quer dizer que você é alto. I'm tall. You are tall, como está aí, né? Se você reparar também a escrita, ela está abreviadinha, tá? You are, né? Então existe a pronúncia you are e you are. Tem alguma diferença de significado? Nenhuma, tá? Normalmente vão dizer you are, porque o ritmo do inglês, ele deixa você diminuir algumas coisas, fica mais fácil para falar, tá bom? Vamos lá. You're thinking about moving, but you're gonna wait until the interest rates go down. You're thinking about moving, but you're gonna wait until the interest rates go down. Aqui tem algumas coisas legais. Então você viu que lá no começo ele usou moved out e aqui ele já usou moving. Tá? Moved out, ele foi embora, a menina foi embora. Né? Ela se mudou para longe. Esse moving, a ideia aqui é, você está pensando em se mudar, tá? Em mudar de lugar. Então aqui vi que ele já não usou mais o phrasal verb. Outra coisa interessante que eu vou falar mais para frente é esse gonna. Muita gente pergunta o que é gonna.
tá? Mas eu vou falar um pouco mais para frente. Interest rates, e aqui é legal a pronúncia, tá? Quando a gente tem INT, a gente tem o NT, o T no meio. Normalmente no sotaque americano a gente não fala o T, a gente fala interest, internet, international, tá? Interest rates go down. Interest rates é o que a gente fala aqui sobre os juros, tá? Então é mais ou menos a ideia de juros aí que a gente tem aqui, tá bom? Beleza. Bom, a próxima frase ela fala, that's not my story. Né? Então ela fala, essa não é a minha história. Ela está dizendo, não é o que eu sou. Né? Você sabe, ela é a viúva negra. Então não é o que ela faz. Before I was an Avenger, I made mistakes. To make mistakes. Aqui a frase está I made mistakes. Tá? Então, ela estava falando no passado. Então, o verbo make, né, vai virar made. Tá? Agora, aquele made in China, que a gente ouve sempre. Né? Então, esse made, eu fiz mistakes, que é erros. Então, olha só como é interessante. Às vezes não funciona você fazer uma tradução para o português que seja literal. Então, made mistakes é quando você comete erros. Tá? Então, a ideia não é só... Eu poderia falar I missed, alguma coisa também nesse sentido. Tá? Mas quando a gente fala I made mistakes, eu errei, eu cometi erros. Tá bom? Então, cuidado com a tradução, porque nem sempre você vai conseguir usar a palavra cometer com a ideia de make, tá? Então, você deve entender essas duas como uma coisa só, ok? Então, olha lá. Before I was an Avenger, I made mistakes and a lot of enemies. A lot of, tá? Isso aqui é legal também, quando você quer falar assim, eu tenho um monte de casas. I have a lot of houses. Eu tenho um monte de sapatos em casa. I have a lot of shoes at home. Tá? Então você também pode usar esse a lot. É a mesma ideia de many. Tá? E serve para quê? Para coisas que você pode contar. Ou seja, enemy, que são inimigos. Pode ver que ele está no plural. Tá? Então as palavras que têm plural e singular, forma plural, forma singular, a gente chama de incontáveis. Por exemplo, enemy, enemies. Tá? Então, como eu tenho a palavra no singular e tenho também uma forma dela no plural, eu uso o many, ao contrário de palavras que eu não posso contar, como water. Tá? Então, eu uso much. Eu poderia falar, I have many enemies. I have a lot of enemies. I have lots of enemies. Ok? Então, é isso aí. A próxima é His call signs taskmaster. Bom, aqui ela vai dizer assim, esse His call signs, se você pegar esse trailer legendado em português, ela vai dizer assim, o nome dele é Taskmaster. Eu não sei como está em português Taskmaster, porque eles vão provavelmente trocar o nome para algum nome de outro vilão. Ele não vai ser uma tradução perfeita, tá? Então eu vou usar Taskmaster mesmo. Mas se você assistir dublado, provavelmente eles vão colocar assim, o nome dele é, tá? Por quê? Call signs, ele não quer dizer aqui no caso, que é o nome dele, his name is, tá? Provavelmente aqui no contexto, ele está dizendo que ele deve ser algum tipo de soldado, algum tipo de agente, e o call sign dele é como o chamam, tá? Então, his call signs is. Não é muito legal você usar isso todo o tempo, tá? Vai ser pouca situação que você vai conseguir fazer isso. He controls the red room. He controls the red room. They're manipulated, fully conscious, but no choices. Aqui eu separei a palavra fully. Tá? Esse fully quer dizer completamente, completely conscious. Tá? Mas é legal, você pode usar a palavra fully. Ok? I should have come back for you. I should have come back for you. Should have. I should have. Bom, aqui é uma coisa que a gente chama, por exemplo, quando eu uso o should, tá? Estou dizendo assim, algo que eu poderia falar, algo que eu poderia ter feito, que eu deveria ter feito.
ele não tem um sentido tanto de obrigação, mas algo que seria bom, tá? I should have come back for you. Eu devia ter voltado para você, eu deveria ter ido te buscar. Então, esse should nós chamamos de modal verb, tá? Esses modal verbs, eles têm uma função de dar alguma ênfase, tá? pro verbo, alguma coisa nesse sentido. Ele vai modificar. A gente tem o can, a gente tem o should, a gente tem o must. A gente tem uma porção de modal verbs. Provavelmente você vai ver eu falando aí várias aulas sobre modal verbs, tá? Vou sempre colocar alguns, não sei, talvez tenha até algum outro modal verb aqui no meio, tá bom? O próximo é how many others are there? How many others are there? How many é uma pergunta que eu faço para quando eu quero dizer quantidade. Eu quero te perguntar quantidade. E aí eu posso usar aquele a lot of, né? Então eu falo assim para você, how many cars are there in your house? How many cars are there in your house? Quantos carros tem na sua casa? E aí você pode dizer, there are 2 cars. There's 1 car. Tem 2 carros. Tem 1 carro. Ok? Bom, aqui na resposta dela, ela não colocou quantos. Ela só quis dizer assim, olha, tem o suficiente. Né? Então ela coloca enough. Então você também pode responder enough. Né? Você coloca assim, né? Você quer perguntar, quantas pessoas vão na festa? How many people are there at the party? Aí você vai dizer enough. Tem o suficiente. Né? Tem bastante, tem o suficiente. Tá? Ou bastante seria mais ou menos essa a correta tradução. Tá bom? Vamos lá para mais uma. We have to go back to where it all started. We have to go back to where it all started. So they never do that to anyone again. Bom, aqui, pessoal, eu queria que você fizesse um treino de pronúncia, tá? We have to go back to where it all started. Bom, a pronúncia americana normalmente ela vai levar assim: we have to go back to where it all started. Então toda parte que você tem to, que você tem essas vogais no meio, você vai dar um som de t, de t. Então esse som de sempre vai aparecer. Olha só a segunda parte que é interessante. So they never anyone again. So they never do that. So they never do that to anyone again. So they never do that to anyone again. Olha que interessante. É mais difícil falar devagar do que falar rápido, se você colocar essa pronúncia. Então, é o que muita gente fala que é o som de schwa, que é o som que dá esse ritmo na língua inglesa, tá? Principalmente no sotaque americano. É bem específico deles isso, na maior parte dos Estados Unidos, pelo menos. Bom, continuando. We are family, we fight with you. We are family, we fight with you. You won't win. Então eu separei aqui. You won't win. Tá? Então a pronúncia é won't win. You won't win. You won't win. Ok? Quer dizer, você não vai ganhar. Isso está no futuro. Tá? Seria o mesmo que dizer you will not win. You won't. Tá? É muito mais provável que você vai sempre ouvir won't do que will not. Tá? Então você pode dizer will not ou won't. Ok? I always found it best not to look into the past. Então aqui esse I always found it best. I found it best. É o passado de I find it best. Tá? Find it best é quando você diz assim, eu acho melhor. I find it best go by car instead of bus. Então eu posso dizer I find it best.
É uma expressão bem legal, bem útil. Eu acho que você pode usar para várias situações, tá? Então aqui ela usou no passado. I always found it best. O que ela sempre achou melhor? Not to look into the past. To look into é investigar. É quando você quer... Olha que legal, aí a gente tem outro phrasal verb, tá? Not to look into the past. Ela poderia dizer not to investigate the past. Poderia, sem problema nenhum. Mas olha como o nativo ele tem... O vocabulário que ele escolhe é diferente do que nós poderíamos usar. Porque como a gente vai dizer... Como a gente tem a palavra investigar muito mais parecida com o português, talvez a gente usaria investigate. Mas no caso ele usou look into. Então eles sempre vão usar muito mais phrasal verb. Tá bom? Ok. You got a plan or shall I just duck and cover? Okay, you got a plan or just... Okay, you got a plan or shall I just stay duck and cover? Okay? Stay duck. Stay duck and cover. Bom, alguns vão dizer que tipo duck... O que esse duck está fazendo aí? Porque duck parece o quê? Pato? Né? Mas é diferente, pessoal. Você tem o duck como palavra, como substantivo, e tem o to duck, que é o verbo. Tá? Esse to duck é quando você evita algo. Tá? Então, ela no caso aqui, ela deve ficar... Eles estão numa cena, o carro perseguindo, e os inimigos atirando, e ela diz, shall I just duck? Shall I just stay duck? And cover, eu devo só ficar evitando aqui os tiros e a baixada. Take cover, esse cover, tá? É cobrir, é a mesma ideia de cobrir, de estar ali abaixado. Quando você diz take cover, tá? Você está dizendo, olha, se cobre, se protege, ok? My plan was to drive us away. Drive us away, aqui, nos dirigir, né? Nos tirar daqui, nos dirigir para longe. Seria, assim, uma tradução mais pesada, né? Mas você poderia dizer livremente, olha, estou tentando tirar a gente daqui, to drive us away. Tá? Então, ela usou a palavra drive, porque ela está ali no carro. Away, to drive away, nos tirar daqui, né? Nos dirigir para longe. A ideia de away, quando você ouve o phrasal verb, a preposição, ela serve para te dar a intenção do que está acontecendo. Qual é a ação que está propriamente acontecendo. Ela não está simplesmente to drive, ela está dizendo drive away. Então isso muda o significado. Well, your plan sucks. Esse sucks, tá? Ele é uma expressão muito usada, tá? Vamos dizer assim que é quase uma gíria, tá? Então é para dizer assim, nossa, seu plano é uma droga, seu plano é uma porcaria, your plan sucks. Então, eles sempre usam, por exemplo, esse cara, ele é muito chato, this guy sucks, ok? É um tanto popular, um tanto vulgar um pouco, mas é usado bastante, tá? Então, normalmente, quando você quer dizer assim, you suck, você é muito chato, você é uma droga, entendeu? Então, normalmente, você pode usar assim, lógico, você tem que usar com a pessoa que você conhece, ou no momento que você quer realmente ofender, é um pouco ofensivo se você dizer isso para uma pessoa, tá bom? Vamos lá. At some point, we all have to choose between what the world wants you to be and who you are. Okay? Então aqui eu vou deixar também para você pronunciar, tá bom? É bem legal. At some point, we all have to choose between what the world wants you to be and who you are. The world wants you to be. The world wants you to be. The world wants you to be, ok? And who you are. Tá? Em algum ponto, nós todos temos que decidir, escolher entre aquilo que o mundo quer que você seja e quem você é. I made my choice. I'm done running. I'm done. Quando você diz assim, eu estou cheio, você pode dizer, por exemplo, quando você termina de comer, I'm done. Ou quando você terminou algo. Are you done? Você terminou. Are you done? Você acabou. Né?
quando você termina algo, quando você está cansado de algo, né? Nossa, estou cansado, né, de esperar. I'm done waiting. I'm done waiting. Então você pode usar esse wait e usar inclusive com o ing. I'm done waiting. I'm done running. Ok? I'm done speaking. Here's what gonna happen. Here's what gonna happen. Eu falei do gonna. Tá? Esse gonna é o going to. Aqui, ó, olha o que vai acontecer. O que vai acontecer? Here's what gonna happen. Então, esse gonna, ele vai fazer parte daquele sonzinho que eu falei. Going to. Gonna. Tá? Então, eles vão dizer sempre gonna. Nativos usam muito e escrevem também com o G-O-N-N-A. Gonna. Ok? Bom, também pode usar com want. Want to. Wanna. Ok? Bom, aí tem a cena final, né? Ela fala assim, Natasha, don't slouch. Esse slouch é quando você está curvado, tá? Ele é diferente do curvado de bow, que é aquele quando a gente reverencia, tá? Esse slouch é quando você fica com os ombros curvados. E aí é uma cena engraçada, né? Porque eles ficam uma cobrando a outra. Então, slouch, ela fala, I'm not slouching. Eu não estou curvada. I'm not slouching, tá? Então esse slouch é essa ideia de quando você está, né, é uma falta de educação, né? Você está à mesa assim, todo curvado, tá? Então elas ficam uma pegando no pé da outra. You're gonna get the back hunch. Esse back hunch você vai ficar meio corcunda, você vai ficar com as costas grandonas aqui atrás, tá? E a ideia de back hunch também nesse sentido de pode doer, né? Vai acabar você ficando com corcunda. Aí ele fala, listen to your mother. Olha, ouve sua mãe. Aí ela fala, oh my God, this. Ela tá ficando brava. E aí ele fala, up. Então esse up, levanta. Mas esse up, pode ver aí na cena, ele não fala para ela se levantar o corpo. Mas se endireita, up, se endireita, vamos. Entendeu? É essa a ideia. Você pode usar em outros contextos, né? Se você tem que dizer up, vamos, tá? Então você tá, olha, se move, vai, muda, ok? Alright, enough, de novo, né? Ela diz enough, chega. Olha só, na outra ele dizia enough, o suficiente. E aqui ele diz enough, chega, para, enough. All of you, para todo mundo, all of you. Okay? I didn't say anything. Cuidado, pessoal. Eu vejo muita gente falando assim, I didn't say nothing. Tá? Eu não posso ter duas palavras não na mesma frase. Então, se eu usei o didn't, que eu já coloquei o não, que é o did not. Então, se eu for colocar o outro, que seria nothing, que seria nada, eu não posso colocar I didn't. Eu não posso falar assim, I did not say nothing. Porque eu estou usando dois não. O não do not e o não do nothing. Ok? Então eu tenho que colocar anything. Tudo bem? Beleza? Não esquecer disso. É uma coisa que a gente aprende lá no comecinho ainda, quando a gente está aprendendo inglês. Mas a gente acaba cometendo bastante vezes esse erro. Eu uso bastante para os alunos falarem às vezes. I didn't say nothing. Opa, tem alguma coisa errada. Tá bom? That's not fair. É uma expressão, isso não é justo, você está sendo injusto comigo. That's not fair. Então a palavra fair é a palavra de justo, tá bom? Cuidado que não é a palavra justice. Eu não posso usar that's not just, ok? That's not fair, tá bom? Não, isso não é legal, está todo mundo me acusando aqui, né? Ela está na mesa, todo mundo manda ela arrumar. That's not fair, ok? Então você pode mudar dessa forma, certo? Legal, pessoal. Então, esse foi o trailer aí da Viúva Negra. Então, vocês façam como eu pedi. Você assiste uma vez, assiste ele inteiro, depois acompanha comigo, vai tirando as suas dúvidas.
Se tiverem dúvidas de vocabulário, vão tirando dúvidas de vocabulário. Pode ver, eu não falei todas as traduções aqui, porque não é essa a ideia, tá? A ideia é o que eu posso tirar, o que eu posso usar ali no meu dia a dia do inglês e usar em outros contextos, tá bom? Então a ideia agora é que você vai fazer o quê? Você vai fazer uma preparação, você vai fazer uma série de exercícios depois dessa aula para que você tenha um melhor aproveitamento, tá bom? Eu vou falar isso para vocês já para que a gente explique isso daí, tá ok? Até a próxima, obrigado!